Olá, leitores! Hoje a gente vai falar sobre Siddhartha, do Hermann Hesse, que é um livro curtinho, mas muito profundo, cheio de reflexões filosóficas, existenciais. E eu quero trazer hoje a resenha dele para vocês, focada bem nessas questões, assim, né? Eu não vou, com certeza, esgotar todas, até porque seria praticamente impossível. E eu quero trazer as principais, assim, as que me chamaram mais atenção. Bom, no começo da leitura, eu achava que esse livro ia falar sobre o Buda histórico, né? O Buda que a gente conhece. Eu acreditava então que o Hermann Hesse ia fazer como se fosse uma biografia ficcional do Siddhartha, do Buda, né? Porque os nomes realmente são basicamente os mesmos. Do Buda histórico que a gente conhece, né? Aquele que fundou o budismo, e do Buda pessoa mesmo, que é Siddhartha Gautama. Mas, como eu vi alguns vídeos no YouTube, também algumas resenhas falando, realmente esse não é um livro sobre esse Buda que a gente conhece, mas ao mesmo tempo é. E eu vou explicar mais ou menos o porquê que é, mas também não é. Tem essa duplicidade. E a questão do duplo também, que nessa história é muito interessante. E a gente vai conversar sobre ela também. Então eu acreditava no início da leitura que o Hesse ia fazer justamente esse apanhado do Buda histórico, essa biografia ficcional, mostrando então aquilo que diferenciou a experiência dele para ter levado então ao Nirvana, à iluminação total, né? No início eu achava isso, mas com o tempo fui lendo e fui vendo que não era bem isso mais ou menos que o Hermann Hesse estava fazendo aqui. Ele faz isso, só que de uma forma diferente do que a gente esperaria, né, ser uma biografia ficcional. Ao mesmo tempo, ele critica o budismo como doutrina religiosa, né? A gente percebe aqui, então, que para conseguir chegar na essência do que seria o Buda, do que seria toda a experiência que o levou à iluminação, o Reza ele teria, então, que criticar toda a doutrina religiosa do budismo, que, ao contrário, afastaria o espírito a chegar na iluminação. Porque justamente essa doutrina afastaria o ser, o indivíduo, da própria experiência íntima e faria com que ele focasse mais naquilo que a doutrina diz, e não naquilo que ele experimenta como indivíduo. Então, o recurso que o Hess utiliza aqui para expressar esse caráter duplo do Buda, digamos assim, ele usa justamente esses dois Budas, esse duplo, como espelho um do outro, né? Como uma imagem do outro. Ele contrapõe essas duas imagens, então, e acaba contrastando o Buda histórico com esse Buda mais pessoal. Ele contrasta, então, o Buda religioso como mestre de uma doutrina religiosa com o Buda como princípio metafísico, como aquele princípio, aquela essência que faz com que, então, com que permita que a própria doutrina exista, porque o levou ao nirvana, à iluminação. Então, essa busca pelo íntimo das coisas já começa no próprio recurso narrativo que o Hess utiliza para contrastar, para mostrar a diferença entre um Buda como mestre religioso e um Buda como pessoa comum que atentou-se à experiência íntima individual. Essa duplicidade também vai ser expressa na narrativa através da própria busca, da própria motivação do personagem principal aqui, então, o Siddhartha. Durante a sua jornada, o Siddhartha ele tem a consciência de perceber a sua experiência como insuficiente, como se tudo que ele experienciasse carregasse uma sombra também, sombra que escondia algo, mas que ao mesmo tempo também revelava algo, ou seja, revelava o caráter duplo da existência. Esse esconder-se, esse jogo de esconder-se e revelar-se da própria existência, esse jogo duplo, então, que também é o duplo do próprio personagem, já se encontra, então, na primeira página, no primeiro parágrafo do livro, que eu vou ler para vocês. À sombra da casa, ao sol da ribeira, perto dos barcos, na penumbra do salgueiral, ao pé da figueira, criou-se Siddhartha, belo filho de Brahmani, jovem falcão, junto com Govinda, seu amigo, filho de Brahmani. O sol tostava-lhes as claras espáduas.
à beira do rio, durante o banho, por ocasião das abluções sagradas e dos sacrifícios rituais. A sombra se insinuava nos olhos negros, quando ele estava no mangueiral, entretendo-se com jogos infantis, ouvindo o canto da mãe, presenciando os sacrifícios rituais, escutando os ensinamentos do pai, o erudito, ou assistindo aos colóquios dos sábios. Então a gente acompanha essa jornada existencial desse jovem descontente, que se percebe descontente justamente por perceber o caráter insuficiente, esse jogo duplo da própria existência. Então é essa percepção que o faz trilhar um caminho diferente, porque ele não consegue depositar a sua fonte de satisfação e felicidade no que lhe é externo, como os outros faziam em relação a ele. Para isso, então, ele vai buscar a sabedoria prática a partir de uma experiência interna, individual. Nessa busca, então, a partir desse lugar interno, que ele vai encontrar diversas dificuldades ao longo do seu caminho. Ele vai perceber-se muitas vezes em constante sofrimento por se ver como um eterno insatisfeito, que aqui na narrativa, então, é muito bem simbolizado pela imagem, pelo arquétipo do peregrino, que é alguém que não se sente em casa no mundo. Ele não se sente em casa em lugar nenhum e está sempre em busca de algo que o satisfaça completamente. Ele tem uma sede existencial que é quase inesgotável. Durante a sua jornada, então, ele vai buscar romper as barreiras, romper as fronteiras que poderiam impedir, então, essa experiência mais íntima com o mundo. Por isso, a jornada do Siddhartha só poderia se dar mesmo através da peregrinação, através desse arquétipo do peregrino, que é essa busca constante por um lugar no mundo com que ele se sinta em casa, com que ele se sinta íntimo com o mundo, e que, no fim das contas, não é um lugar específico, não há lugar nenhum para essa intimidade, para essa satisfação plena. Portanto, essa intimidade com que ele busca, essa intimidade que ele busca ter com o mundo e com as coisas, só pode partir dessa experiência íntima, não de um lugar concreto. E aqui também a gente percebe a genialidade do autor em usar o recurso do duplo para expressar essa angústia. Num determinado momento da narrativa, o Siddhartha, esse personagem, essa pessoalidade do Buda, encontra o Buda com B maiúsculo, digamos assim, o Buda mestre religioso. Ele se afasta, ele não consegue seguir esse Buda. Ele questiona aquilo que o Buda expressa na sua doutrina, justamente por estar afastado dessa experiência íntima, essa experiência individual, querendo ou não. E então ele vai em busca do que sua própria voz interna diz, daquilo que realmente lhe toca o espírito. Aquilo que lhe é mais íntimo é o que vai conduzir, então, a sua jornada individual. A partir de então, a gente vai acompanhar a jornada do Siddhartha em aprender a ouvir a si mesmo. Nessa busca de aprender a ouvir a si mesmo, ele terá que aprender também a ouvir o mundo, mas o mundo como ele é. Então ele terá que aprender a lançar esse olhar de inocente, a aprender a lançar esse olhar inocente às coisas, como se as olhasse pela primeira vez. E um símbolo muito importante na narrativa, uma imagem que expressa muito bem isso que eu estava falando, é o rio, a imagem do rio. O rio, então, como expressão dessa unidade eterna de tudo que existe. O rio, ele não possui fronteiras claras. Ele aprende, então, a ouvir a si mesmo, a sua própria voz interna, através do rio, dessa unidade que não possui fronteira. Então, ele vai aprendendo ao mesmo tempo a ouvir o rio, que é essa unidade que não possui fronteiras, e vai aprendendo a ouvir a si mesmo, que está em comunhão com esse rio. Não é algo separado, no fim das contas. Então, o rio vai simbolizar o eterno retorno, o caráter cíclico do tempo. No fim das contas, então, esse é um livro, sim, sobre o Buda, mas é um livro sobre o Buda, digamos assim, com B minúsculo. Um Buda mais pessoal, que expressa o caráter íntimo da experiência humana, da experiência individual com o cosmos, com a unidade de tudo que existe. Essa comunhão, esse caráter de romper as fronteiras entre o que a gente acha que está individualizado demais, que está muito longe da nossa busca interna. Essa diferença, então, entre esses dois Budas, entre o Buda com B maiúsculo e o Buda com B minúsculo, expressa muito bem essa busca interna de cada um, essa busca do Buda que existe em cada um como potencial. Então, Hermann Hesse, aqui através do Siddhartha, ele nos chama atenção para não nos iludirmos numa busca
externa, que está além de nós, que em certa medida é confortável, mas ao mesmo tempo ilude, nos tira do nosso próprio caminho individual. Porque toda doutrina religiosa que se quer expressar precisa da linguagem para se fazer entender. Isso é uma das coisas muito interessantes que no final do livro o Hess abarca muito bem. Essa questão da linguagem como insuficiente de expressar em certa medida experiências individuais, porque a linguagem ela é imediata, enquanto que as experiências individuais são imediatas. Então a linguagem seria então mais uma barreira a se romper, a se superar, um obstáculo para ser superado, para se chegar no Atman, nesse âmago, nessa essência da existência. Então esse é um livro que eu recomendo muito, é um livro rico em reflexões existenciais, filosóficas, que faz a gente pensar um pouco mais sobre qual o caminho que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer nessa vida, o que a gente está buscando e principalmente pensar de uma forma mais holística, que tudo que existe, tudo que existiu e um dia virá a existir, diz respeito a nós também, porque nós fazemos parte então desse eterno retorno, dessa unidade de tudo que existe. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei fazer. Eu gostei muito desse livro e recomendo muito para todo mundo. É um livro super acessível, por mais que tenha reflexões filosóficas profundas. Ele é muito bem explicado e expressado pelas imagens pelo Hermann Hesse, que é então um autor de mão cheia, que escreve muito bem. E faz então a gente refletir muitas coisas a respeito da nossa própria vida. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição um link onde você pode acessar o livro através da Amazon e qualquer coisa que você adquirir através desse link vai estar ajudando muito o canal. Curta o vídeo, comente o que você achou, se você já leu esse livro, se você quer ler, o que você gostou mais dos pontos que eu abracei aqui na resenha. E se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o like e eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigada!